Planejamento em RH. O processo administrativo é o conjunto de ações ordenadas que possibilita o desenvolvimento eficaz e eficiente de uma organização. Este processo obedece um ciclo, denominado ciclo administrativo, composto por 4 etapas: planejamento, a organização, a direção e o controle. Vamos falar especificamente sobre a etapa de planejamento, que consiste na definição dos objetivos e planos do processo. Define o que queremos fazer e como vamos fazer. A área funcional escolhida foi o Recursos Humanos, popularmente conhecido como RH. Ele é responsável pelo gerenciamento das pessoas na instituição. Preocupa-se especificamente em identificar, atrair e manter a força de trabalho necessária para o bom funcionamento da empresa. O planejamento de RH consiste em planificar as ações necessárias para conciliar as necessidades da empresa com os interesses da equipe. Este processo precisa levar em conta a análise do ambiente organizacional, respeitando a cultura da empresa e as demandas do ambiente externo. O processo decisório nesta etapa deve estar apoiado nas definições de escopo, obedecendo à cadeia de comando institucional. As decisões podem ser programadas, que são decisões rotineiras e com soluções pré-definidas, ou não programadas, que ocorrem em situações inusitadas e sem precedentes, sendo necessária a análise e intervenção do administrador. Bom, agora após a introdução, nós iremos enfatizar mais na parte de decisões, começando pelas programadas. A decisão se divide entre esses três. O ambiente de certeza são as decisões programadas, que são mais simples e rotineiras. Digamos que elas são geralmente de nível operacional, né, como diz aqui, e são mais rotineiras, tal como aqui está como previsão de vendas, mas no RH, em recursos humanos, no planejamento de recursos humanos, pode ser, por exemplo, na, na criação de critérios para contratação de pessoas para a tua empresa, por exemplo. Isso é uma decisão programada, é algo que tu já sabe que vai acontecer. Porque não é quando tu traça uma meta, porque assim, na área de recursos humanos, o que tu poderia ter como decisão programada, a gente pode tomar como exemplo, porque assim, primeiro tu tem que estipular um objetivo, estipular uma meta. Depois que tu faz a estipulação dessa meta, tu tem que criar um grupo para obtenção desse objetivo. E aí esse grupo vai ter as características que tu quiser que ele tenha, né? Então primeiro tu tem que traçar um perfil para os integrantes do teu grupo. Depois que esse grupo estiver montado, o próximo passo que tu teria que tomar seria a divisão de trabalho entre eles. Então tu teria que fazer a análise do perfil dessas pessoas que entraram na tua empresa, né? Análise interna da organização, como diz aqui, fazer a análise das estratégias, dos seus objetivos, da sua estrutura, a própria análise do RH, né? Aqui como está, tendências sociais, tecnologia, regulamentações. Isso tudo seriam decisões já programadas pela empresa. A gente tem que traçar metas, criar o nosso grupo, dividir o trabalho desse nosso grupo e depois manter e manter algum feedback, né? Como diz aqui, ó. Mapa conceitual de tomada de decisão. Aqui. No processo decisório, a gente tem que criar, além de criar aqui, ó, e fazer a análise interna dos objetivos da empresa, do próprio grupo que tu já contratou, a gente tem que fazer os passos do processo decisório, né? Do RH, por exemplo. Tu tem que identificar a situação, aqui como a gente já tinha dito anteriormente, identificar a situação, se é um problema, se é uma oportunidade, e, por exemplo, se é um problema, algum desempenho não satisfatório da organização, tem alguma pessoa que não está contente aqui, como diz na RH, né, no planejamento, alguma pessoa que não está completamente contente com o trabalho dela, que é manter os funcionários empenhados, porque tu não consegue manter um funcionário empenhado se ele está descontente com o cargo dele, ou se ele está descontente com aquela função que ele está exercendo na empresa.
é improvável que esse funcionário vá ser um funcionário que tenha um bom aproveitamento. Então a gente tem que começar a identificar a situação, fazer uma análise fazer uma análise e diagnóstico da própria situação, fazer a análise dessa situação e criar alternativas, fazer a criação de alternativas para que a gente possa arrumar algo que não esteja de acordo, né? Porque no momento que tu cria o teu grupo, no momento que tu cria o teu grupo, estipula a tua meta, divide o trabalho, faz a manutenção daquele grupo e tem o feedback, aí a gente vai ver se tudo que a gente fez de decisões foi algo que foi com um bom aproveitamento e a gente tomou a melhor alternativa das escolhas, né? Por exemplo, da divisão do trabalho, da manutenção da carga horária, por exemplo, até do ponto dos trabalhadores, né? A gente vai ter um monitoramento de feedback. E aí, nesse monitoramento e feedback, a gente tem que ver uma análise do histórico, né? Do que a gente fez, se aquilo foi de bom aproveitamento e analisar as diferenças, né? Digamos que, antes o fulano estava em tal posição, depois que a gente trocou ele, melhorou ou piorou? A gente tem que rever se aquela situação foi realmente de um aproveitamento bom ou se seria melhor ter deixado mesmo do jeito que estava ou mudar mais ainda. E aí que vem as decisões não programadas. Bom, agora depois da explicação das decisões programadas, eu vou deixar que a Lidiane explique melhor as decisões não programadas. Olá, tudo bem? Então, eu vou falar um pouco sobre as decisões não programadas no planejamento de RH, tá? As decisões não programadas são aquelas decisões que ocorrem de maneira inusitada, tá? Elas são decisões desestruturadas, que não têm uma resposta pré-definida, tá? E acontecem repentinamente no meu processo de trabalho, certo? Por esse caráter inusitado e repentino, essas decisões elas requerem a intervenção do administrador, né, do tomador de decisões, tá? E para isso, o administrador ele tem que ter uma visão sistêmica do seu processo, tá? E tem que ter algumas habilidades, né, de monitoramento e estudo do seu processo para que ele possa tomar uma decisão satisfatória para a empresa, tá? Dentro do planejamento de RH, as decisões elas estão todas voltadas, né? O meu planejamento é feito de RH é feito em cima da da força de trabalho que eu preciso para executar as atividades da empresa, né? Então eu vou definir nesse planejamento de RH tudo aquilo que eu preciso referente a pessoal para a empresa, né? E eu tenho que saber conciliar nesse planejamento as necessidades da minha empresa, né? Aquilo que a empresa precisa para atingir os seus objetivos e também as necessidades dos meus trabalhadores, né? Então a tomada de decisões é feita em cima desse contexto, né? Nesse cenário, então, a gente escolheu mapeou, na verdade, algumas possíveis situações, né, de tomada de decisão não programada, tá? E uma delas foi a questão da redução de quadro funcional, redução brusca, assim, de quadro funcional, né? Que seria uma situação totalmente, né, diferenciada, não rotineira, né? E que iria querer um estudo, né, um pouco mais aprofundado, né, do administrador com referência à sua estrutura funcional, né? Então, ela é classificada como uma decisão não programada porque por todas essas características, né? Precisar não ser rotineira, né? E estar acontecendo frente a uma situação que se apresentou e que o administrador tem que avaliar a condição da sua empresa, né? A gente pode usar como exemplo a situação que a gente vive atual, né, da pandemia, na qual muitos administradores se viram obrigados a ou reduzir o seu quadro funcional ou encerrar suas atividades, né?
E para isso, né, aconteceu frente então a uma situação inesperada, né, de nível mundial, com diversas empresas aconteceu isso, né? E cada qual teve que tomar a sua decisão, né, mais de acordo com com a realidade que vivia no momento, né, realidade financeira e funcional que vivia no momento. Então, essas decisões não programadas, né, como o exemplo que eu citei aqui, elas requerem, né, que o administrador esteja atento ao seu processo, né, como um todo, ao processo funcional da empresa como um todo, né, porque nesse momento ele vai ter que avaliar a empresa sistemicamente, né, ele vai ter que saber como funciona o seu processo, a quantas que anda a situação do processo, né, e da questão financeira também da sua empresa, né, para que ele possa tomar a decisão mais acertada, né. E aí, para tomar essa decisão, além desse estudo e dessa análise, né, interna e externa, ele também vai ter que fazer, se utilizar, né, de habilidades pessoais, né, e de conhecimentos adquiridos, né, ao longo do tempo para, então, poder tomar a decisão mais acertada para a empresa no momento, né. Então, acho que era mais ou menos isso sobre a decisão não programada, né, que o administrador ele tem que ter um certo um olhar global, né, para a empresa e tem que estar sempre atento, né, às questões de mercado interno e externo e as questões de ambientes, né, ambiente interno e externo, do que acontece dentro e fora da sua empresa. E ele deve conciliar com o seu conhecimento e a sua experiência e a sua intuição também, né, para fazer essa análise mais criteriosa, né, e poder tomar a decisão mais acertada.